Esta é a história do dia da Rádio Observador. O que é que leva às suspeitas de crime na compra da TAP? O Governo recebeu o relatório semana passada, homologou o relatório e enviou ao Ministério Público e à Assembleia da República como lhe compete. E, portanto, todo o cabal de esclarecimento será feito. Aliás, como sempre eu disse, o Governo disse que este processo foi um dos processos mais escrutinados na democracia portuguesa. E, portanto, nada há a esconder, foi tudo transparente. A história repete-se. E na política, a história tende a repetir-se muitas vezes. Em 2015, Miguel Pinto Luz era secretário de Estado das Infraestruturas e o processo de privatização da TAP passou, entre outros, por ele. Agora, quase 10 anos depois, é o Ministro das Infraestruturas e a nova privatização da empresa vai ter de passar, inevitavelmente, por ele. A questão é que o processo de 2015 nunca deixou de estar sob escrutínio e um novo relatório da Inspeção-Geral de Finanças veio reforçar as dúvidas sobre a legalidade da operação na altura. A oposição aproveitou para atacar a idoneidade do Ministro. Mas o que é que diz realmente o relatório e que suspeitas estão em causa? Vamos aprofundar este tema com Ana Suspiro, grande repórter da secção de Economia do Observador, que acompanha sempre de perto o caso da TAP. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia de quarta-feira, 4 de setembro. Olá Ana, bem-vinda. Olá João. Ana, tu acompanhas sempre de perto tudo o que está relacionado com a TAP. Este relatório da Inspeção-Geral de Finanças, que agora é conhecido, traz alguma novidade sobre o negócio de venda da TAP em 2015? Olha, para quem ouviu, não sei quantas centenas de horas de comissão de inquérito, audições, até fora da comissão de inquérito sobre este dossiê, eu não vejo aqui assim uma grande novidade. Não vejo factos propriamente novos. O que está é uma história muito mais bem consolidada, ou seja, havia suspeitas que ficaram no ar, dúvidas que foram levantadas, havia documentos secretos que punham em causa operações, mas que não eram públicos, e agora temos um relatório feito pela Inspeção-Geral de Finanças, que é o órgão de controle interno do Estado, com tudo explicadinho. Portanto, está lá tudo detalhado, os números, as operações, os documentos, os contratos, e, portanto, tem esse valor acrescentado, digamos assim, é muito mais sólido e credível do que foi há um ano, não é? Quando tivemos a comissão. Vamos então tentar perceber o contexto desta privatização em 2015. Na altura houve um concurso. Porquê é que o consórcio Atlantic Gateway, constituído pelos empresários David Neeleman e Humberto Pedrosa, foi escolhido pelo Governo para a privatização? Olha, na altura não havia muitas empresas interessadas na TAP, ao contrário de agora. E então apareceram dois candidatos. Um deles era um empresário colombiano, Eframovich, que já tinha ganho um concurso para comprar a TAP, mas que depois não tinha sido concretizado porque falhou o pagamento de uma caução bancária, portanto. E o outro era David Neeleman, e David Neeleman tinha aqui uma história de algum sucesso na aviação comercial, sobretudo nos Estados Unidos e no Brasil. E apresentou ao Governo planos para a TAP crescer nestes dois mercados, que eram já mercados muito importantes para a TAP e do ponto de vista estratégico. Por exemplo, o outro concorrente achava que a TAP devia ir para o leste, para a Ásia. Pronto. Do ponto de vista estratégico, claramente que era uma proposta mais que interessou, mais ganhadora para o Governo de então, e financeiramente também parecia ser uma proposta mais sólida. Não, obviamente que não era uma fortuna, mas cumpria aquilo que era o objetivo de meter algum dinheiro na empresa. Estávamos na altura em 2015. Politicamente, quem é que foi o responsável por esta decisão? Olha, em primeiro lugar foi o Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, porque é preciso dizer que não estávamos apenas em 2015, ou por outra, 2015 era o ano das eleições legislativas, e a privatização da TAP foi feita, começou em março, mas acabou em cima das eleições e foi muitíssimo contestada por toda a oposição. Sobretudo porque foi feita naquilo que se poderia encarar, e depois ia confirmar-se com uma mudança de ciclo político.
Para além do Primeiro-Ministro, tiveste os ministérios setoriais. O ministro que tinha a pasta dos transportes na altura era o Ministro da Economia, António Pires de Lima, então dirigente do CDS. O operacional destas privatizações era Sérgio Monteiro, Secretário de Estado das Obras Públicas. Do lado das finanças tinhas Maria Luísa Albuquerque e depois tinhas, obviamente, uma Secretária de Estado do Tesouro, Isabel Castelo Branco. Uhum. Falando um pouco também do negócio, o Governo já sabia, quando decidiu vender este consórcio, de que forma é que a operação iria ser financiada? Não. Quer dizer, não havia, não sabia os detalhes. Tinha havido uma primeira proposta inicial em que, de alguma forma, já antecipava... mas em termos que na altura não foram aceitos pela Par Pública, falta-nos falar aqui da Par Pública, que é uma empresa instrumental do Estado para realizar privatizações, mas depois em setembro, e já depois de assinado o acordo, o consórcio privado fez uma apresentação à Par Pública a explicar como é que o negócio ia ser financiado, e aí sim era claro que ia ser utilizado o contrato que a TAP tinha com a Airbus e que David Newman tinha feito um novo contrato em nome próprio, que iria transferir esse contrato para a TAP e que, sendo uma operação mais vantajosa para a Airbus financiaria David Newman na entrada da TAP. Isso mais ou menos foi apresentado e também chegou ao Governo em setembro de 2015. Então vamos tentar explicar de forma simples e sucinta esse negócio que aparece também descrito neste relatório da IGF. Como é que a empresa Airbus acabou por ajudar aqui o empresário David Newman a comprar a TAP? Olha, a TAP tinha um contrato para compra de aviões com a Airbus A350, que era um modelo novo, que nem sequer estava disponível no mercado, e que havia muitas companhias que queriam aqueles aviões, mas a TAP estava à frente. Só que a empresa na altura tinha muitos problemas financeiros, o Estado não podia pôr dinheiro e a TAP estava a entrar em incumprimento contratual. E no fundo David Newman faz aqui uma combinação perfeita de várias coisas. O contrato da TAP tinha muito valor. Porquê? Porque havia companhias que queriam aqueles aviões e provavelmente iam pagar mais do que a TAP, do que a Airbus tinha acordado com a TAP vender. E então a David Newman, através da sua empresa, faz um acordo com a Airbus pela qual se compromete a comprar 53 aviões quando for o dono da TAP, aviões de outros modelos que não os tais A350, e em troca deste acordo a Airbus empresta-lhe o dinheiro que seria necessário para ele meter na TAP, para capitalizar a TAP, conforme era uma das obrigações da privatização. Isto foi a primeira fase da operação, digamos assim. Depois, quando David Newman entra na TAP, não é? O contrato que ele tinha feito em nome da sua empresa é transferido para a TAP, mas é acrescentada uma cláusula. E esta é que é uma questão muito importante. É acrescentada uma cláusula que dizia que havia uma penalização se a TAP não cumprisse os pagamentos, só cancelasse o contrato. E o valor dessa cláusula é exatamente o mesmo valor que David Newman estava contratualmente obrigado a pôr na TAP. Portanto, existe uma ligação indissociável entre as duas operações. A TAP passa a ficar agarrada a esse negócio e a Airbus, não é? A TAP passa a ficar agarrada, portanto, a David Newman capitaliza a TAP sem pôr dinheiro próprio, não é? E acaba por se apropriar, entre aspas, daquilo que são os ganhos que a Airbus tem, de alguma forma, pela troca do acordo, porque isto interessa à Airbus. A Airbus prefere vender os aviões que David Newman encomendou à TAP do que os A350, que têm um valor de mercado e têm muitas companhias interessadas neles. Portanto, há aqui claramente um win-win situation, digamos assim, ganham todos os lados. Essa é a engenharia do negócio, não é? O que é que neste processo, e de acordo também com o relatório da Inspeção-Geral de Finanças, pode ir contra a lei ou constituir um possível crime? Há aqui duas questões, não é? E já tinham sido levantadas dúvidas relativamente ao enquadramento jurídico do negócio e ao enquadramento à parte financeira. A auditoria da Inspeção-Geral de Finanças é bastante conclusiva quando considera que
A forma como o negócio foi montado, juridicamente, é uma operação de uma grande complexidade e que parece, tudo indica que foi montada para contornar algumas limitações legais, nomeadamente do Código das Sociedades Comerciais, que impedem um acionista ou um futuro acionista de uma empresa ir pedir o dinheiro, ir buscar à empresa o dinheiro que vai usar para comprar ações da própria empresa. Porque, no fundo, foi um bocadinho isso que aconteceu, embora os pagamentos que a TAP fez a troco ou em contrapartida e que serviram para pagar à Airbus fossem no futuro, não é? O que é certo é que aquele contrato vincula a TAP a esses pagamentos. E por isso é que a Airbus faz o empréstimo, porque sabe que vai receber empréstimo feito a Neilman para meter na TAP e que vai ser pago pela TAP à Airbus. E, portanto, é aqui que a Inspeção-Geral de Finanças acha, de facto, e isto não é propriamente uma novidade, acha que, de facto, esta operação contornou um bocado as regras aplicáveis, digamos assim, às sociedades, às empresas portuguesas. Mas há pouco dizíamos que este relatório não traz propriamente muitas novidades e este negócio, de resto, já estava a ser investigado pela Justiça Portuguesa, não é? É verdade. Este negócio foi denunciado pelo atual secretário-geral do Partido Socialista, à data Ministro das Infraestruturas, portanto Pedro Nuno Santos, que teve acesso ou recebeu pareceres internos da própria TAP, na altura, salvo erro, até era na altura em que Cristino Romier era Presidente Executiva da TAP, e que tinham feito ali umas auditorias aos custos com os aviões da Airbus. A TAP na altura estava a tentar renegociar para pagar menos a todos os fornecedores. E havia um parecer jurídico e um parecer financeiro que punham em causa este negócio. E Pedro Nuno Santos mandou para a Procuradoria-Geral da República. E falaste no custo dos aviões, e a TAP pagou ou não acima do preço do mercado pelos aviões que comprou a Airbus? Olha, não sei, não te consigo responder essa pergunta. O que a auditoria da Inspeção-Geral das Finanças diz é que a TAP pagou mais do que pagaria se não tivesse recorrido a intermediários financeiros. Ou seja, empresas de locadores, leasings. Se tivesse capacidade financeira para ser ela a pagar os aviões, teria poupado mais de 100 milhões de euros. Como não teve que pagar mais, e uma das razões pelas quais teve que pagar mais também foi porque ela estava de alguma forma pressionada, encostada à parede, por causa da tal penalização que teria que pagar à Airbus se falhasse os pagamentos. Já regressamos à conversa com Ana Suspiro, jornalista da secção de Economia do Observador, que acompanha de perto o dossiê da TAP. Na segunda parte vamos falar de outras suspeitas levantadas pelo relatório da Inspeção-Geral de Finanças relativas à forma como a TAP pagou aos administradores. Estamos de regresso à conversa com Ana Suspiro. Já falámos aqui desse negócio que financiou a compra da TAP em 2015, mas este relatório aponta ainda para a existência de indícios criminais na forma como era feita a remuneração dos membros do Conselho de Administração da TAP através de contratos simulados. Ora, o que é que está aqui exatamente em causa? Bom, para nos situarmos no tempo, estes contratos, estes pagamentos foram feitos pela TAP após a privatização e durante a gestão privada, quando era David Neilman e Humberto Pedrosa, os acionistas, e ao mesmo tempo também eram administradores não executivos da TAP. Há também um terceiro nome aqui, que era administrador executivo da TAP, que é David Pedrosa, o filho de Humberto Pedrosa. E são os salários, os valores pagos a estas três pessoas que estão em causa. Porque para além de serem administradores da TAP, eles eram acionistas. E a TAP definiu um valor a pagar pelas remunerações, com prémios, pela comissão de vencimentos, tudo by the book, mas depois não encontraram, os salários não foram pagos como salários. O que é que aconteceu? Aconteceu que a TAP fez um contrato com a empresa dos dois acionistas, a Atlantic Gateway, para lhe pagar uma prestação de serviços. Ou seja, foi através dessa prestação de serviços que os salários foram pagos. 4,3 milhões de euros entre 2016 e 2018.
Ora, isto já tinha levantado suspeitas na altura da Comissão Parlamentar de Inquérito e a Inspeção-Geral de Finanças acha que este acordo, contrato de prestação de serviços, é um negócio simulado, porque não existiu propriamente aqui serviços de consultoria prestados pela holding, foi apenas uma forma encontrada de pagar montantes elevados, sem fazer as necessárias retenções de IRS, não é? Por parte de quem recebe, de IRS e de Segurança Social. Portanto, esta é uma das matérias que a Inspeção-Geral de Finanças considera que poderá eventualmente configurar uma situação de ilegalidade, no fundo, não é? E sugere que seja enviada também para o Ministério Público, ou que seja averiguada pelo Ministério Público. Uhum. E que repercussões políticas é que a divulgação deste relatório sobre a privatização de 2015 já está a ter? Olha, bastantes, porque ainda que os factos revelados não sejam propriamente grandes novidades, ainda estão muito mais bem fundamentados e consolidados do que sabíamos antes desta auditoria. Os protagonistas políticos que têm nas mãos o dossiê TAP são outros e, portanto, se há um ano atrás as atenções estavam voltadas para um lado, agora voltam-se para o outro, e nós temos aqui, de facto, Miguel Pinto Luz, que foi Secretário de Estado das Infraestruturas, que não foi o principal protagonista, digamos assim, da venda. Esteve já na parte final, não é? Ele esteve na parte final, mas houve decisões e inclusive há aqui estes contratos, estas trocas de contratos entre a Airbus e o acionista foram já feitas em novembro de 2015, portanto, apanhando aquele período de tempo muito curto em que Miguel Pinto Luz foi Secretário de Estado das Infraestruturas. E agora ele é o Ministro que tem como missão a vender a TAP, portanto, obviamente que tem um alvo na cabeça, não é? Outra figura que também está a ser muito, muito referida, talvez menos, mas ainda assim bastante, é a Maria Luísa Albuquerque, que conseguiu escapar-se às audições do ano passado, não é? Na altura em que estava na sua vida privada, a fazer, enfim, nos seus empregos no setor financeiro, agora que foi escolhida para Comissária Europeia, já há pedidos para chamá-la ao Parlamento para falar sobre isto. E este relatório da Inspeção-Geral de Finanças acaba por ser conhecido precisamente num dia em que o processo da reprivatização da TAP estava a ser notícia, por causa do interesse Eu não acredito que isso tenha sido uma coincidência. Da Lufthansa. Em que fase está este processo? Pois não sabemos. Não, a fase que está, obviamente, é que o Governo está a falar com os potenciais interessados. Esta audição com a Lufthansa foi tornada pública num jornal italiano, portanto, não deixa de ter essa curiosidade. Aparentemente terá havido contactos com outros potenciais interessados. É expectável que se saiba mais alguma coisa quando forem conhecidas as grandes linhas da proposta de Orçamento de Estado para o próximo ano. Há ainda uma outra questão levantada por este relatório e que põe em causa também negócios da TAP no Brasil. Que negócios são esses? Bom, estes negócios já tinham sido postos em causa por praticamente toda a gente, menos um dos seus, enfim, uma das pessoas que esteve envolvidas. É preciso recuarmos a, digamos, uns bons anos, talvez 20, já não me lembro bem, quase 20, em que houve a falência de uma companhia aérea brasileira muito conhecida, que era a Varig, e a TAP, então presidida por Fernando Pinto, que é um gestor brasileiro que obviamente conhecia muito bem a Varig, ele tinha sido aliás presidente da Varig, viu ali uma oportunidade de negócio, fez ali algumas compras de ativos e uma das empresas que comprou era a da manutenção e engenharia. Este negócio foi feito em parceria com a Geocapital, uma empresa ligada à Stanley O, e cujo rosto é Lacerda Machado, enfim, o consultor e amigo, ou ex-amigo do ex-primeiro-ministro, exatamente. Este negócio foi péssimo para a TAP, péssimo, aliás, toda a gente sabia, e no fundo a Inspeção-Geral de Finanças já veio confirmar e questionar porque é que a TAP continuou a meter dinheiro numa empresa que era basicamente um servidor e que foi fechada finalmente o ano passado, porque é que a TAP continuou a meter dinheiro, e também, considerando que não havia racionalidade económica nenhuma,
e porque é que a TAP recusou uma proposta feita então pela Geocapital de renovar a parceria e comprou a participação da Geocapital com um prémio que já estava pré-estabelecido e ficou sozinha com o problema no Brasil, que durou até ser fechado o ano passado. Obrigado, Ana. Nada, obrigada eu, João. Ana Suspiro é jornalista da secção de Economia do Observador e acompanha sempre de perto a TAP. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida. A música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.